Olá, vamos começar nossa quarta aula falando sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. O famoso artigo 5º, a gente já está na continuidade da nossa aula, essa é a parte 4, então a gente já pode passar direto para o texto. A gente vai falar nesse texto da inviolabilidade da casa, da inviolabilidade das comunicações e da proteção dos dados no meio digital. Então vamos para a tela. Ok. Então, o que a gente vai falar nesse bloco, tá? Nessa parte 4 da nossa aula, a gente começa falando do artigo 5º, inciso 11. O artigo 5º, inciso 11, que já eu mostro para você na tela, tá? Ele vai falar da inviolabilidade da casa. Então, eu vou fazer a leitura antecipadamente aqui, mas já eu vou mostrar ele na tela para você. Então, ele diz o seguinte, que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, prestar socorro em caso de desastre ou durante o dia para cumprir determinação judicial. Então, o que a gente tem que entender aqui, nesse dispositivo do artigo 5º, inciso 11, e aí eu vou começar aqui um texto falando sobre ele para depois mostrar o inciso que eu acabei de ler, é que aqui a gente não protege a casa como propriedade, a gente protege a casa como intimidade, como vida privada, o aspecto moral da vida. Estamos falando ainda do aspecto moral da vida. Vai ter uma aula aqui que a gente vai falar do direito de propriedade como um direito fundamental, mas o inciso 11 não protege a casa como um direito de propriedade, ok? Protege a casa como um direito de porto seguro, de resguardo, de intimidade, proteção, que é o aspecto moral da vida. Então, vamos ver o que eu anotei aqui para você, tá? A gente coloca assim, a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade da casa, determinando que ninguém possa entrar sem o consentimento do morador. Diga-se morador e não proprietário. Então, essa é a regra, ok? Entenda-se que o escopo do dispositivo constitucional é proteger a intimidade da pessoa no seu ambiente doméstico. Isso se estende também a alguns ambientes profissionais. A gente já vai ver isso. Direito relacionado ao aspecto moral da vida, ok? A doutrina e a jurisprudência apresentam conteúdo farto para definir que a casa abrange todo o aposento ocupado como forma de habitação. Casa, apartamento, barraco, casebre, palafita, mansão, quarto de hotel e também ambientes fechados que sejam usados com fins profissionais, escritórios e consultórios profissionais, ok? Inclusive aqui nesse nosso bloco de aula, eu trago várias jurisprudências sobre o tema, para a gente poder perceber como essa abordagem é repetida. Se você entrar no site do Supremo, aquela Constituição comentada, anotada pelo Supremo, na verdade ela não é comentada, ela é anotada pelo Supremo, www.stf.jus.br/Constituicão, tá? Sem o tio, né? Constituição sem o cedilha, né? E sem o tio. Se você olhar, você tem a Constituição com várias anotações, muita jurisprudência. Eu nem tenho como trazer todas aqui para você na aula. Então, vamos lá. Tem farto conteúdo para a gente dizer que não tem dúvida sobre essas argumentações. Então, vamos lá. Então, casa, tá? Só para a gente fechar aqui. É o local de habitação, então entra o flat, o quarto de hotel, o casebre, a mansão, o apartamento, a casa, os ambientes que guarnecem a casa. Então, o quintal, a garagem. Se tiver um muro, um fio de arame farpado que delimite que daqui para dentro é a minha casa, todo aquele espaço vai estar dentro da inviolabilidade. E isso se estende a consultórios e escritórios profissionais, mas não se estende para todo e qualquer trabalho. Por exemplo, um camelô, ele trabalha na rua, ele não tem um ambiente de trabalho que tem uma delimitação, ok? Mas vamos lá que a gente vai trazer mais informações já aqui para você. Tá aqui o inciso, tá? Vou ler agora textualmente. No início eu só li mentalmente para você. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, esse início aqui é a regra. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Agora nós temos as exceções. São 4 exceções: flagrante delito,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. Os 3 primeiros pode ser tanto faz durante o dia ou durante a noite, o último aqui, determinação judicial, é durante o dia, tá? Então, segundo o texto constitucional, a proteção à intimidade não é absoluta, podendo ser devassada nos casos em que a intimidade deixa de prevalecer e outros direitos mais determinantes são aplicados. Nos 3 primeiros casos, flagrante delito, prestar socorro e desastre, há uma urgência em ampará-los ou evitá-los, ok? Tanto que a Constituição da República Federativa do Brasil permite a violação domiciliar em qualquer hora do dia ou da noite. Se alguém está em flagrante delito, tá? Ameaçando de morte uma outra pessoa, ou com uma arma, por exemplo, ou espancando uma pessoa, enfim, é o flagrante delito. Alguém está prestando socorro, o refém dessa pessoa que está cometendo o crime, ou alguém passando mal, certo? Um desastre, um incêndio, um deslizamento de terra. Nessas situações, tanto faz se é de dia ou se é de noite, qualquer pessoa pode entrar na casa sem o consentimento do morador. É claro que, em determinadas situações, o adequado é que a polícia, a defesa civil, o corpo de bombeiros façam essa entrada, não é? Façam essa ação de salvar alguém, de evitar um flagrante, mas qualquer pessoa pode entrar, ok? A quarta exceção é a inviolabilidade da casa é para o cumprimento de ordem judicial, no qual o comando da Constituição determina que ocorra durante o dia. Por que ocorre durante o dia, gente? Porque uma ordem judicial pressupõe uma ação judicial. Então, foi peticionada, foi protocolizada uma ação, né? Foi peticionada uma petição inicial, foi distribuída para um juiz, esse juiz deu o primeiro despacho, citou e intimou a parte contrária, certo? O Ministério Público se manifestou, às vezes houve audiência, contestação, enfim, há uma burocracia processual, o que nos orienta que não é algo tão urgente que tenha que acontecer durante a noite, tá? Se sai um mandado judicial que autoriza a entrada sem o consentimento do morador, dá para esperar amanhecer, ok? Então, justifica-se a delimitação temporal, no caso da ordem judicial, né? Pelo fato de uma ordem judicial decorrer de uma ação judicial, com citação, intimação, audiência, despacho e todos os trâmites da burocracia processual, ou seja, não há o elemento urgência presente nas primeiras exceções, ok? Já naquilo que tange ao significado do termo dia, presta atenção aqui, ou durante o dia. O que é dia, né? Já naquilo que tange ao significado do termo dia, é importante a combinação do critério temporal, horário, com o critério astrofísico, amanhecer e anoitecer, não é? Dia não é simplesmente o horário, o período das 6 às 18, mas o período entre o amanhecer e o anoitecer, da aurora ao crepúsculo, não é? O território brasileiro é continental e apresenta diferenças entre o raiar do dia e o ocaso, né, quando o sol se põe. Devido principalmente à atividade astronômica, o que impede uma determinação exata do horário do dia, tá? Então, não é das 6 às 18, porque tem lugar que amanhece antes das 6, tem lugar que amanhece um pouco depois das 6. Pensando no território brasileiro, que é continental, né? E pensando nas estações do ano, época do verão, por exemplo, nas regiões, certo? Onde você tem uma verificação de dias mais longos por conta do verão, certo? Efetivamente, perceptivelmente mais longos, você não precisa nem usar ferramentas, certo? De verificação do tempo, de horário, você percebe, ok? Os dias mais longos. E mesmo nas regiões mais próximas à linha do Equador, que não sofrem tanto essa influência, há mudanças. Então, é do amanhecer ao anoitecer. Se no primeiro semestre amanhece às 6h15 e no segundo semestre está amanhecendo às 5h45, por exemplo, às 5h50, há uma diferença. E isso tem que ser respeitado pelo Constituinte quando ele elaborou, né, lá em 87, 88, elaborou uma Constituição que ia viger para todo o Brasil, em todas as épocas, em todas as estações, e para o futuro. A gente não sabe até quando essa Constituição vai ser vigente. Então, tinha que ser um texto adequado, não é?
Então, o território brasileiro, relendo aqui, é continental e apresenta diferenças entre o raiar do dia e o ocaso, devido principalmente à atividade astronômica, o que impede uma determinação exata de horário. O objetivo do legislador foi permitir ao intérprete do direito a aplicação real da norma, em relação ao dia. Gente, o constituinte, quando quer colocar horário, ele coloca. Tem várias leis que o horário de funcionamento, por exemplo, dos atos judiciais, enfim, dos atos administrativos, não foi problema do Constituinte. Não é que ele não quis colocar horário, ele não colocou, não é que ele não pôde colocar horário, perdão, ele não quis colocar horário porque ele iria engessar o texto constitucional, certo? O juiz, quando ordena, quando dá a ordem judicial que autoriza a entrada na casa, ele tem que verificar o que é o dia para aquele local onde ele está atuando, onde ele está prestando a tutela jurisdicional, onde ele é competente, a jurisdição dele. E há diferenças, sim, certo? De região para região, e a Constituição vale para todo o Brasil, e há diferenças, sim, ao longo do ano, ok? Tá bom? Então vamos lá. Sobre o tema, é importante trazer algumas jurisprudências relevantes, tá? Como o tema 280, STF, tem repercussão geral essa decisão, tá? Que considera que é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Vejamos. Abre aspas, tá? Inviolabilidade de domicílio, artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, tá? Fundadas razões, que devidamente justificadas a posteriores, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Isso aqui foi um recurso extraordinário, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, isso é um tema de repercussão geral, aqui o número do tema 280, ok? Outro tema interessante é sobre a alegação de que boleia de caminhão é asilo inviolável, amparado pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Essa decisão já foi do STJ, tá? Foi no habeas corpus, a pessoa estava com porte legal de arma na boleia do caminhão e alegou que a boleia do caminhão era casa-asilo inviolável, né? E aí o STJ decidiu que não. Tá aqui, olha. O STJ já decidiu, no HC 31.492, São Paulo, que, abre aspas, o caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão da sua residência, nem local de trabalho, mas apenas instrumento de trabalho. No caso concreto, o recorrente foi surpreendido com arma na cabine do caminhão, no interior de uma bolsa de viagem. Assim sendo, fica evidente que ele portava, era um porte ilegal, né? No caso concreto. Ele portava efetivamente arma de fogo, que estava ao seu alcance, possibilitando a utilização imediata. Ele não pode alegar que aquilo ali era a casa dele e que era simplesmente posse, né? E aqui a decisão entendeu que boleia de caminhão não é casa, não é equiparado à casa, tá? O escritório, o consultório profissional, sim, mas a boleia de caminhão, não. Finalizamos a abordagem do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, com a citação da chamada Lei do Mosquito, que é a Lei 13.301 de 2016, que autoriza, na situação de iminente perigo público, a saúde pública pela presença do mosquito transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika, a autoridade máxima do SUS no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, a determinar e executar, dentre outras medidas necessárias ao controle de doenças causadas pelos referidos vírus, nos termos da Lei 8080/90, que é a lei do SUS, tá? E demais normas, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, o ingresso forçado em imóveis públicos e privados, mas apenas em 3 situações específicas: abandono do imóvel, ausência do imóvel ou recusa, ok? Havia um motivo justificado ali, que era a emergência em saúde pública por conta de zika, chikungunya e dengue, ok? E aí a gente muda de assunto, ainda dentro do artigo 5º, a gente vai falar agora do artigo 5º, inciso 12, que fala da inviolabilidade das comunicações. Vamos ler já. Abre aspas. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo no último caso, deixa marcado esse último caso aqui, que a gente vai voltar a falar dele, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, ó, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ok? Então, a gente vai aqui discorrer sobre esse dispositivo. Antes de eu seguir, eu quero só que você perceba o seguinte: a Constituição protege, como regra, a inviolabilidade da correspondência, das comunicações telegráficas, pouco usuais hoje, mas ainda existentes, de dados, aí essa expressão aqui foi visionária, porque dados são dados fiscais, dados bancários, dados digitais, enfim, bem visionária, tá? E das comunicações telefônicas. Essa aqui, ela mereceu destaque, tanto que a gente tem em 96 a lei da escuta telefônica, tá? Vou já falar dela. Salvo por ordem judicial, tá? E em investigação criminal, que é o inquérito policial ou o inquérito parlamentar, ou instrução processual penal, que é a ação penal, tá? Vamos lá. A Constituição protege a intimidade das comunicações e dados, sejam eles fiscais, bancários, eletrônicos e demais dados que surjam, não é? Entretanto, permite excepcionalmente a violação desta intimidade desde cumpridos os seguintes requisitos: ordem judicial, investigação criminal ou instrução processual penal. Investigação criminal, como eu falei, é o inquérito ou policial ou parlamentar. Ok? E instrução processual penal é o processo penal. Então, aqui a gente tem a ação penal, ok? Vamos lá. Da leitura do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, observa-se que, além da proteção do sigilo das correspondências, protege-se também as comunicações telegráficas, de dados e as telefônicas, com ressalva expressa para a última. Lembra que a gente grifou o último caso? A última, que é a telefônica, tá? Depende de ordem judicial nas hipóteses, na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer. Que lei? A lei da escuta telefônica, a 9296 de 96. E para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não que não haja, gente, quebra do sigilo telefônico. Aliás, não que não haja quebra do sigilo telegráfico, quebra das correspondências, quebra dos dados fiscais, bancários e outros por ordem judicial em investigação criminal ou em ação penal. Mas no caso da telefônica, há uma lei regulamentando especificamente as hipóteses e a forma que pode quebrar o sigilo das conversas telefônicas, tá bom? Outras exceções constitucionais encontram-se nos artigos 136, parágrafo 1º, inciso 1, alíneas A e B, que é o estado de defesa, e 139, inciso 3, que é o estado de sítio. Tá aqui, olha, que tratam do estado de defesa e do estado de sítio. O decreto do estado de defesa determinará restrições aos direitos de sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, tá? Na vigência do estado de sítio, poderão ser tomadas as restrições relativas à inviolabilidade de correspondência e ao sigilo das comunicações. Aqui eu estou só reescrevendo o que os dispositivos dos referidos artigos trazem, tá? Vamos lá. A Constituição também estabelece, né? No artigo 58, parágrafo 3º, deixa eu chamar a atenção para você. Estudando o artigo 5º, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente não tem muita cobrança do estado de defesa ou do estado de sítio, estudando nas provas que cobram só o artigo 5º, a não ser que o teu edital cobre estado de defesa e estado de sítio. Agora, é muito comum a cobrança do poder, do alcance do poder da CPI, quando a gente fala da inviolabilidade das comunicações do artigo 5º, inciso 12. Por isso que eu vou me dedicar um pouquinho mais nesse aqui, tá? Então, a Constituição estabelece, no artigo 58, parágrafo 3º, que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes investigatórios próprios das autoridades judiciárias. Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. A CPI, o artigo 58 fala da CPI, formação da CPI, como é que ela é formada, qual o alcance dela, vai investigar fato certo, por tempo determinado, enfim. E ela diz no parágrafo 3º que a CPI, a Constituição, né, diz no parágrafo 3º que a CPI tem poderes investigatórios próprios das autoridades judiciárias. A questão, gente, é que a autoridade judiciária não investiga, ela só julga. O juiz não pode investigar porque o juiz tem que ser imparcial. O juiz não pode ir além daquilo que é pedido
para ele, certo? Então, esse texto da Constituição, na leitura ao pé da letra, ele tem uma leitura ao pé da letra, uma interpretação gramatical equivocada. A gente precisa fazer uma interpretação teleológica, hermenêutica jurídica, é isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, qual é a interpretação? Que a CPI, no seu poder investigatório, tem poderes decisórios próprios de autoridades judiciárias. Ela, por autoridade própria, ela pode decidir quebrar alguns sigilos, não todos, tá? Quebrar alguns sigilos. Ela investiga e ela, por autoridade própria, em algumas situações, ela mesma determina a quebra de alguns sigilos. Outros, aqueles que têm o resguardo, né, da reserva constitucional de jurisdição, vão precisar que a CPI peça autorização para a autoridade judiciária competente, tá bom? Então, vamos ler aqui, eu já anotei isso que eu expliquei para você. Quanto aos poderes da CPI, o texto constitucional diz que a CPI tem poderes investigatórios próprios de autoridade judiciária, o que deve ser interpretado que a CPI, no seu poder investigatório, tem poderes decisórios próprios de autoridade judiciária, mas não que juiz investiga, porque juiz só julga, tá bom? Vamos lá. Aí eu trago para você a lei, né, da CPI. A lei 1579, de 52, atualizada pela lei 13.367 de 2016, estabelece que a CPI pode determinar diligências que reputem necessárias. Ela pode requerer convocação de ministros e outras autoridades subordinadas ao presidente da República. Por exemplo, a CPI não pode convocar o presidente da República, só autoridades subordinadas a ele, tá? Pode inquirir testemunhas, pode requisitar informações e documentos da administração pública direta e indireta. Presta atenção, requisição é ordem, requisição é diferente de requerimento, tá? Quem requer, pede, quem requisita, manda, ok? Então, requisitar informações e documentos da administração pública direta e indireta, deslocar-se para os lugares onde sua presença se faça necessária. Então, às vezes, é uma CPI da grilagem de terras e uma parte da CPI, ou todos eles, precisam ir ouvir pessoas no local onde acontece a grilagem. Então, eles vão usar espaço físico de uma Assembleia Legislativa, espaço físico de uma Câmara de Vereadores, ou outra instalação pública ou particular para ouvir as pessoas, por exemplo, tá? O STF já decidiu que, por autoridade própria, ou seja, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, sempre por decisão fundamentada, a CPI pode determinar, olha só, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados, inclusive dados telefônicos. O que é o dado telefônico, gente? É quem ligou para mim, para quem eu liguei, números, né? Quanto tempo durou a ligação, que dias foram, ok? Agora, o conteúdo da conversa, a interceptação telefônica, o sigilo telefônico, só por ordem judicial, ok? Tá aqui, olha. Entretanto, a CPI não tem competência para interceptação telefônica e também, ó, interceptação telefônica, e também não tem poder para, por autoridade própria, determinar a busca e apreensão domiciliar, pois em ambos os casos há incidência de reserva de jurisdição. A gente leu os dois incisos. Para entrar na casa sem o consentimento do morador, por ordem, tem que ser ordem de juiz. E para interceptação telefônica tem que ser ordem de juiz. É o que a gente chama de reserva constitucional de jurisdição. Tem que ser um juízo, um juiz competente para determinar. Ainda tem mais aqui, olha. Quanto à prisão, está limitada a possibilidade de determinar a prisão em flagrante, porque essa todo mundo pode prender em flagrante. Já as demais categorias de prisão também estão sujeitas à reserva constitucional de jurisdição. Ordem de prisão é só ordem judicial, não tem ordem parlamentar, a não ser que seja prisão em flagrante, tá bom? Aí algumas jurisprudências aqui para você. Impossibilidade jurídica da CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar. Possibilidade, contudo, de a CPI ordenar a busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, como espaços domiciliares, sob pena, em tal hipótese, de invalidade da diligência e ineficácia probatória dos elementos informativos dela resultantes. Então, pode buscar e apreender documentos em repartições públicas, não nos locais protegidos pela inviolabilidade domiciliar. Deliberação da CPI da Petrobras, que, embora não abrangente do domicílio dos impetrantes, ressentir-se-ia da falta necessária fundamentação substancial, ausência de indicação na espécie da causa provável de fatos concretos
que se presente, autorizariam a medida excepcional da busca e apreensão, mesmo a de caráter não domiciliar. Foi um mandado de segurança, ministro Celso de Mello foi o relator. Outra jurisprudência. CPI não tem poder jurídico de, mediante requisição, as operadoras de telefonia de cópias de decisão, nem de mandado judicial, de interceptação telefônica, quebra de sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é oponível à CPI, representando expressiva limitação dos seus poderes constitucionais. Interceptação telefônica só por ordem judicial, e nesse caso aqui, era uma ação judicial com segredo de justiça, ok? Utilização por CPI de documentos oriundos de sigilo, possibilidade, tá? Inquérito sigiloso, possibilidade. Então, pode. Documentos oriundos de inquérito sigiloso, CPI pode ter acesso. É inconstitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira, é o COAF, tá? Essa Unidade de Inteligência Financeira aqui é o COAF. E da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, em que se define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimento formalmente instaurado e sujeito a posterior controle jurisdicional. Então, a CPI, esse compartilhamento de informações entre o COAF e a Receita é totalmente permitido, tá? O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira, que é o COAF, e pela Receita Federal, referido no item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário, tá? E estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Isso aqui foi um recurso extraordinário do Supremo, tema de repercussão geral, ok? E o Dias Toffoli foi o ministro relator. Outra jurisprudência, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação, não é considerada prova ilícita. Se nós estamos conversando, não tem causa legal de sigilo e não tem reserva de conversação, eu sou uma das interlocutoras, então eu não estou fazendo interceptação telefônica, ok? Eu posso gravar, inclusive isso é usado, isso é aceito como meio de defesa, ok? Isso é muito usado, inclusive, tá? E aí a gente chega no inciso 79, inciso incluído, certo? Recentemente, por emenda, que fala sobre a proteção dos dados digitais, dos dados pessoais no meio digital. Olha só, é assegurado nos termos da lei a proteção dos dados pessoais e, inclusive, nos meios digital. Está relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem hoje e há bastante tempo, o avanço da tecnologia e a multiplicação e proliferação das informações dos nossos dados pessoais no meio digital. E a gente precisa de uma proteção desses dados, porque lá o artigo 5º, inciso 12, que fala da inviolabilidade dos dados, era muito genérico, não era tão específico quanto a esse inciso. Então, a introdução desse inciso formalmente no artigo 5º dá uma proteção maior, um reconhecimento formal de que a proteção dos nossos dados pessoais no meio digital é um direito fundamental, ok? Então, a gente tem essa inovação muito importante, ok? E aí eu trago aqui alguns comentários para você, tá? Introduzido formalmente, o inciso 79, né? Formalmente pela emenda 115 de 2022, o direito fundamental à proteção de dados passou a constar expressamente no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos. Além disso, a emenda 115 de 2022 também determinou a competência privativa da União para legislar sobre o tema, ok? Lá no artigo 22, que a gente não trabalha aqui nessa aula, mas é a União que legisla sobre o tema. Bem como para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento dos dados pessoais. Você vê que hoje, quando você acessa sites de internet, você tem que autorizar que eles usem os cookies, né? Você tem que autorizar que eles usem os seus dados, enfim. Hoje tem uma regulamentação maior e deve ser fiscalizada. Não basta só ter aquele mecanismozinho ali, né, quando você acessa os sites, porque a gente tem que... Essas ferramentas têm que serem realmente usadas e fiscalizadas para a proteção dos nossos dados pessoais. O direito fundamental à proteção de dados já constava implicitamente no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Mas aqui a gente fala de direitos efetivamente individuais, quando garantia a inviolabilidade dos dados no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Contudo,
Com o avanço tecnológico e a propagação quase que instantânea dos dados, outras formas de proteção dos dados pessoais se fizeram necessárias para assegurar a nossa privacidade, intimidade, segurança contra indevidos armazenamentos, usos indevidos e transmissões indevidas de tais dados, ok? Inclusive dados bancários, enfim. Ademais, várias demandas judiciais já impunham ao Poder Judiciário a manifestação para dirimir os litígios a eles submetidos, havendo significativa jurisprudência já, tá? Então, a gente já tem significativa jurisprudência sobre o tema. Vejamos o caso do julgamento de constitucionalidade da MP, da medida provisória, 954 de 2020, que tratou do compartilhamento de dados de empresas de telefonia com o IBGE para os fins estatísticos durante a situação de emergência de saúde da Covid-19. Olha só, a jurisprudência. Abre aspas, consideradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida, não emerge da MP 954 de 2020, nos moldes em que é editada, interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais dos usuários do serviço de telefonia. Ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a MP 954 desatende a garantia do devido processo legal, ok? Artigo 5º, inciso 54, né? Na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar essas suas finalidades. Ao não apresentar mecanismo técnico ou administrativo apto para proteger de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na transmissão, seja no tratamento, o sigilo, a rigidez e, quando o caso, o anonimato dos dados pessoais compartilhados, a MP 954 de 2020 descumpre as exigências que surgem do texto constitucional no tocante à efetiva proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros. Tá? E a gente tem aqui, foram diversas ADIs contra essa MP, porque havia ali uma possibilidade de uso inadequado, vazamento dos dados, as operadoras sendo obrigadas a ceder para o IBGE as informações, e não havia ali uma clareza quanto à finalidade e uso desses dados pessoais. Então, o Supremo decidiu, em 2020, que esse dispositivo da MP era inconstitucional. Ok? Além da jurisprudência, o legislador infraconstitucional também já havia disciplinado. Então, na verdade, a emenda que trouxe o inciso 79, a 115, ela já veio, tipo, atrasada, porque já tinha farta legislação e já tinha farta jurisprudência, né? Então, além da jurisprudência, o legislador infraconstitucional também já havia disciplinado o tema em vários instrumentos normativos. A saber, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, a Lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, e seu respectivo decreto 8.771 de 2016, e especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Essa lei é muito detalhada. Eu acabei tendo que estudar essa lei, porque eu tive que dar aula dessa lei especificamente. Então, ela é muito detalhada, muito importante para a disciplina e a fiscalização do uso desses nossos dados pessoais no meio digital. Portanto, a emenda 115 de 2022 não inova o tema, mas eleva a proteção dos dados pessoais à condição de direito constitucional com diversas implicações importantes. Ok, aí a gente fecha o nosso conteúdo programático e eu aproveito para finalizar. A gente fecha, na verdade, o conteúdo dessa aula, né? O conteúdo programático não é o conteúdo dessa aula, e eu aproveito para te convidar para assistir a próxima aula, que é a aula 4, ainda sobre o artigo 5º, tá? Ainda sobre o artigo 5º, e eu também te convido para me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu posto conteúdo, dicas, a gente pode ter um contato mais direto e atualizado, tá bom? Tchau, tchau.